Fala pessoal, bem-vindos à produção de mais um mapa mental. Desta vez a gente vai fazer um mapa mental sobre protozoários, tá? Uma aula ideal aí para quem está se preparando para o vestibular, que vai fazer alguma prova da escola de concurso público, uma vez que eu vou colocar as principais informações sobre o assunto no mapinha mental. Então já pega aí a tua folha e tuas canetas, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, é um mapa mental raiz, né? Sem tablet, sem nada, justamente para poder se aproximar ao máximo de como é sua realidade, que eu sei que é desse jeito aí, é o cadernão, a caneta e o marca-texto, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, aquele velho esqueminha de sempre, nome no centro. Então a gente vai colocar aqui o nome no centro, protozoário, e vai fazer as ramificações, colocando as informações que eu considero importantes para você poder saber aí, saber marcar as opções corretas das provas, tá? Então vou lá, colocar aqui o nome protozoário, ok? Algumas pessoas me questionaram no privado o motivo de eu não utilizar canetas diferentes. Gente, eu poderia, mas eu uso a que geralmente todo mundo tem, que é caneta Bic mesmo, compacta, que é a canetinha que todo mundo tem. Então, tá aí, protozoário, ok? Para poder deixar aqui um destaque, eu vou fazer o seguinte, tá? Com uma outra caneta, caso você tenha aí, se não, pode deixar aí a caneta da mesma cor. Eu vou fazer tipo um solzinho aqui, tá? Só para poder deixar o nomezinho destacado aqui, mais ou menos no centro, ok? Então aqui, super fácil, super tranquilo. A primeira coisa que nós iremos descrever aqui sobre protozoário são as suas características gerais, tá? Então eu vou puxar aqui uma linkada para cá e colocar uma setinha aqui apontando para as informações que eu irei colocar aqui. Então vamos lá. O que são protozoários? Protozoários são organismos eucariontes, tá? Então eu vou colocar aqui, primeira bolinha, eucariontes. Eucariontes é literalmente células que possuem envoltório nuclear protegendo o material genético. Para quem viu o mapinha mental sobre bactérias, viu lá que eu desenhei lá para vocês a bactéria procarionte. E a gente também vai estar aqui fazendo alguns esquemas, tá? De células eucariontes de alguns tipos de protozoário, e vocês vão entender melhor isso. Então, eucarionte é porque possui envoltório nuclear. Uma outra característica geral, tá, de organismos que são protozoários, eles são unicelulares. Unicelulares. O que é que isso quer dizer? Que o corpo do organismo ele é feito por uma única célula. Só isso. Então, você vai ter protozoários que, de fato, você só consegue enxergá-los através de microscópio, mas vai ter algumas espécies de protozoários que, por exemplo, têm 5 milímetros, então pode ser vista a olho nu. Outra coisa importante, tá? Que também é uma característica geral de protozoários. Eles não fazem fotossíntese, tá? Por mais que existam algas unicelulares e as algas e protozoários estão ali no mesmo grupo dos protistas, os protozoários propriamente ditos, eles não fazem fotossíntese. Se eles não fazem a fotossíntese, eles têm que comer. Então, quando come, gente, é heterótrofo, tá? Heterótrofo. Alguns estudantes têm certa dúvida com relação ao que significa, ao que é um heterótrofo. Cara, você é heterótrofo. Pronto, miou. Então, o que ele faz, você faz. Você tem que comer para poder oxidar as moléculas orgânicas que você come aí, como carboidrato, por exemplo, para tu poder produzir a tua energia. Uma outra coisa marcante é a seguinte: a maioria dos protozoários
é de vida livre, tá? Então, coloque aí. Maioria de vida livre. Beleza? Então, a maioria deles é de vida livre. Alguns protozoários são parasitas, tá? Então, aqui eu vou colocar a relação que esse protozoário ele pode ter com os organismos, tá? Então, a sua relação pode ter de duas formas, tá? Vou colocar aqui as duas mais clássicas. Tem protozoários... Não, três, né? Vou colocar as três, são três. Tem protozoários que se relacionam de forma de comensalismo, tá? Comensalismo, que é uma relação ecológica que eu vou explicar a vocês. Tem protozoários que se relacionam de forma mutualística, tá? Forma mutualística. E tem protozoário que é parasita. Parasita. Vamos lá. O que é que isso quer dizer? Se ele é comensalista, ele come resto de alimento. Se ele tem relação de mutualismo com outro organismo, por exemplo, tem alguns protozoários que vivem na boca de alguns artrópodes, como, por exemplo, cupim. Então, não é o cupim que come a madeira, tá? Quem come a madeira é um protozoário que vive na boca do cupim, que consegue digerir a celulose. Então, o cupim acaba se beneficiando dessa relação e o protozoário que está ali pegando a comidinha de boa também e recebe abrigo, está todo mundo ali se beneficiando. Então, é mutualismo. E tem uma relação que é interessante, que é parasita. Eu ainda vou colocar aqui endoparasita, tá? Endoparasita. Que são as doenças que alguns protozoários acabam proporcionando aí no corpo de alguns organismos. É uma relação desarmônica. Por que é uma relação desarmônica? Porque quem sai ganhando é apenas um organismo. No caso, o protozoário ele acaba ganhando aí nesse tipo de relação, ok? Então, são eucariontes, heterótrofos, a maioria de vida livre, tá? Tem protozoário que é dulcícola, que vive em água doce, e tem protozoário que tem diversos tipos de relação com algumas células. Comensalismo, mutualismo e parasita, tá? Então, fechou essas 5 informações aqui que são bem relevantes, que despencam em provas, tá? Despenca em prova. Então, deixou aí bonitinho seu mapinha mental. A próxima coisa que eu quero que vocês saibam é com relação à classificação dos protozoários, tá? Classificação que é mais uma taxonomia mesmo para poder agrupar esses organismos. Existem 6 grupos. Só que dos 6 grupos, tem os grupos que são mais populares. Então, para esse mapa mental, eu vou priorizar aqui os grupos que são mais populares, tá? Então, por exemplo, nós temos um grupo bem conhecido de protozoários que é chamado de Rhizópoda. Rhizópoda. Beleza? Esse grupo, esse filo Rhizópoda, é o que popularmente nós conhecemos como amebas. Beleza? Vou colocar aqui minúsculo, amebas. Porque tem um movimento ameboide. Eu vou estar explicando o que é isso. Outro grupo bem conhecido é um grupo chamado de Ciliófora. Eu estou colocando com pH para respeitar como é a escrita científica, tá? Ciliófora. Esse grupo aqui é o grupo dos ciliados. Ciliados. Então, eu tenho Rhizópoda, amebas, cilióforas, ciliados. Um outro grupo bem conhecido é apicomplexa. Apicomplexa.
apicomplexa. Apicomplexa. Aqui, na apicomplexa, você vai encontrar os esporozoários, que são conhecidos dessa forma. Esporozoários. Os esporozoários. Rizópoda, ciliófora, apicomplexa e esporozoário. E por fim, eu acho que eu considero o grupo mais popular, justamente pela quantidade de doenças que esses caras podem causar, é o grupo Zoomastigófora. Então, Zoomastigófora. Zoomastigófora, que é um grupo bem popular, que nós chamamos de flagelados. Flagelados. Então, olha só, como você já conhece esses grupos aqui e nem sabe. Rizópoda são as amebas. Ciliado tem como principal representante o paramécio. A apicomplexa tem como principal representante o protozoário causador, por exemplo, da malária, que é o plasmódio. Tem vários tipos de plasmódio. E eu tenho aqui os flagelados, que é a doença de Chagas, doença do sono, a leishmaniose, a toxoplasmose, é tudo doença desse cara aqui que é flagelado. Então, geralmente em provas, quando vai cair doenças, as que caem geralmente são ou de flagelado ou de esporozoário, tá? Certo que tem aí algumas diarreias que podem ser promovidas por alguma espécie da classe Rizópoda. Então, você colocou aqui os 4 grupos que são mais populares. Eu vou estar colocando daqui a pouquinho as doenças deles. Eu quero destacar aqui para vocês algumas características agora de cada uma desses grupos aqui, que eu, Patrick, considero relevante, tá? Para mim, para eu considerar relevante, é porque realmente, de repente, você pode encontrar em prova ou coisa do tipo, tá? O primeiro grupo que eu vou destacar, vou colocar aqui, vou seguir essa mesma sequência aqui, tá? É o grupo dos rizópodas. Então, vou colocar aqui, ó. Rizópodas. Que é a ameba. Cara, a ameba, praticamente, é um organismo ameboide. E a sua célula eucarionte, ela é cheia de especializações da membrana. Então, literalmente, tenta desenhar de uma forma que no lugar de tu desenhar uma célula redondinha assim, tá? Tu vai desenhar uma célula com projeções. Então, tenta desenhar aí o máximo de semelhança com o que eu vou desenhar aqui, tá? Ó, tipo assim, ó. Ó. Saca? Ó. 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 Beleza? Isso aqui eu inventei. Gente, isso aqui eu inventei agora, tá? Então aqui, gente, é como se fosse uma espécie de ameba, tá? Então vou colocar aqui o nome ameba, que é o representante desse grupo, tá? Se esse organismo aqui, ele é eucarionte, logo vai ter núcleo aqui dentro, né? Então vamos desenhar aqui um núcleo. Então vai ter um núcleo aqui dentro, beleza? Então vou colocar aqui, ó, a setinha apontando para aqui para fora. Vou colocar núcleo. Então tem núcleo. Só que esse tipo de organismo, ele pode possuir mais de um núcleo, tá? Dependendo da espécie. Tem espécies que possuem 2 núcleos. Um dos núcleos é responsável por armazenar o material genético. E o outro núcleo, ele é responsável por aspectos de reprodução. Isso é mais comum em protozoários cilióforas, que é o paramécio. Aqui eu vou colocar só um núcleo. Então aqui eu tenho o núcleo. Além desse núcleo aqui, eu tenho esse citoplasma aqui. A gente pode chamar de citoplasma, tá? Mas a gente também pode chamar de endoplasma. Tem uma partezinha que fica bem aqui, que é chamada de ectoplasma. Só que destrinchar esses nomes para vocês, eu não vejo que seja tão importante, tá?
Essas patinhas aqui nós chamamos de pseudópodes, tá? Pseudópodes. Então tem aqui os pseudópodes. No entanto, existe uma coisa aqui legal na classe no filo Rhizópoda, que tem a ameba, que é o seguinte: aqui dentro do corpo desse organismo possui uma estrutura chamada de vacúolo, tá? E vai possuir dois tipos de vacúolo: o vacúolo contrátil e o vacúolo digestivo, beleza? O vacúolo digestivo, o próprio nome já implica o que é que ele faz, tá? Então aqui vou colocar vacúolo, beleza? Digestivo. Digestivo. E aqui é o vacúolo contrátil. Vacúolo contrátil. Bora entender aqui uma coisa. O protozoário do tipo ameba, ele se alimenta por endocitose, tá? Ou fagocitose. Então ele pode comer as coisas. Essas coisas se distribuem dentro do corpo do protozoário e faz a distribuição de nutrientes. O que sobra é expelido aí através do seu vacúolo digestivo, que acaba expelindo aquilo que não foi digerido. O vacúolo contrátil, ele é importante para a osmorregulação, tá? Ele é importante para a osmorregulação. Aí essa informação aqui é boa para provas. Osmorregulação. Como vocês sabem, a osmose ela é a entrada e a saída de água de dentro da célula, iberê, barará, bororô. Então, o protozoário, a célula dele é bem interessante. Por exemplo, esse pseudópode aqui, ele pode estar hipertônico com relação ao ambiente, pode estar hipotônico com relação ao ambiente. O meio da célula aqui pode estar isotônico. O pseudópode pode estar hipotônico ou hipertônico. Então, para poder controlar esse paranauê, tem um vacúolo contrátil que é importante para essa osmorregulação. Ou seja, regular a quantidade de água que tem dentro da célula. Então, literalmente, é assim que é uma das características mais básicas aí do filo ameba, tá? Tem algumas doenças, tá? A entomoeba histolítica, por exemplo, pode causar diarreia, tá? Só que eu quero que você visualize a questão de estrutura, ok? Com relação ao grupo, o grupo Ciliófora, esse grupo aqui, o que eu quero destacar aqui é só o macronúcleo e o micronúcleo, que é o que gosta de cair em provas, tá? Então eu vou desenhar aqui agora o Ciliófora, tá? Então vou colocar aqui Ciliófora. E vou desenhar um paramécio para vocês poderem visualizar, tá? Então, ó. Literalmente, isso daqui é um paramécio. Como ele é ciliado, ele tem cílios. Ah, um pequeno detalhe, tá? O pseudópode aqui dos risópodas, ele é usado para locomoção, tá? Isso pergunta também em prova. Locomoção. O paramécio tem o cílio, tá? Os cílios, e são os cílios que são responsáveis aí pela locomoção, tá? Então, cílios mais longos, tem cílios menores, mas enfim, os cílios são importantes para a locomoção. Cara, esse cara aqui, ele é muito massa. Ele tem tipo uma boca, tá? Essa boca aqui recebe um nome, que é por aqui que o alimento vai entrar. Os cílios vão estar se movendo e os alimentos vão acabar entrando por aqui. Essa boca aqui, ela é chamada de citostoma, tá? Então, de repente, se caso você encontre aí esse nome em provas, é a boca de um ciliófora. Mano, quem vai perguntar isso em prova, pelo amor de Deus, né? Mas vamos colocar aqui, né?
Tem o citostoma e tem o citopígio, tá? O citopígio é por onde o protozoário vai estar defecando, tá? Então aqui eu vou ter o citostoma e eu vou ter uma projeção em membrana que vai expelir o que o protozoário acabou não digerindo, o que vai jogar fora. Então, o citostoma serve como espécie de boca. E aqui eu tenho o citopígio, que serve como uma espécie de ânus. Citopígio. Beleza? Vou colocar aqui, cu, para tu poder nunca mais esquecer, tá? Então, citopígio é o cu do bicho aí, tá? Aí aqui tem um monte de coisa, mas eu vou destacar o que é importante. Vão existir aqui macronúcleos e micronúcleos, tá? Então, o macronúcleo é grande, o micronúcleo é pequeno, tá? Então, eu vou colocar aqui o seguinte. O macronúcleo, ele é responsável por carregar o material genético, tá? Então, macronúcleo. O macronúcleo vai ser importante para controlar o metabolismo da célula. Então, controla o metabolismo. Beleza? Então, o macronúcleo controla o metabolismo. Já o micronúcleo, ele é responsável por variabilidade genética, tá? Ele é responsável por questões de reprodução por meio não reprodução, por meio de troca de material genético, por exemplo, através de uma conjugação. Então, aqui é o micronúcleo. Esse micronúcleo aqui vai ser importante justamente para a questão de variabilidade genética, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome variabilidade genética. Variabilidade genética. Cara, olha só, com relação à reprodução, tanto o Rhizópoda como o Ciliófora, eles podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, as células se dividem. Só que em se tratando aqui do grupo do Ciliófora, ele pode se reproduzir de uma forma que é bem interessante, onde uma célula origina várias e várias outras células. Esse tipo de reprodução ele é chamado de esquizogonia. A esquizogonia é quando uma célula vira mais de uma célula. Eu não vou colocar aqui no mapa mental, mas tu tenta colocar aí, tá? Em algum lugar que existe a reprodução assexuada, que pode ser por divisão binária, por exemplo, e tem a esquizogonia, que é quando uma célula se divide em várias outras, tá? E também tem a esporogamia também, que é uma outra estratégia de reprodução desse ser vivo. Mas um fato é que esse malucoide aqui, ele é unicelular. Desculpe, ele é tranquilo, tá? E possui essas características que eu falei para vocês. Em questões estruturais, ameba e ciliófora é isso que você tem que saber. Agora, em se tratando, meus queridos, de apicomplexa e zoomastigófora, eu tenho que ser franco para vocês. Pouco cai em prova de vestibular que envolve, de fato, a característica estrutural desses organismos aqui. Então, eu vou colocar aqui as doenças que esses caras aqui transmitem, que é o pau que quebra, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do apicomplexo, ele é bem conhecido por ser o transmissor. Eu acabei falando que zoomastigófora no início da aula, do mapa mental, causava a questão da toxoplasmose, mas não, tá? É a classe apicomplexa, ok? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Então, vou colocar aqui duas doenças que são bem famosas de apicomplexo. A malária beber água que eu me gasguei.
e a toxoplasmose. Eu vou gravar depois uma aula específica para vocês, falando acerca de cada uma dessas doenças. Aqui é mais para você poder colocar no seu mapinha mental. E a zoomastigófora aqui, tem várias doenças que são conhecidas, tá? Eu tenho a doença de Chagas. Doença de Chagas. Eu tenho a doença do sono. Doença do sono. Eu tenho a leishmaniose. Beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma outra doença. Tricomoníase. Tricomoníase. Então, essas 4 doenças aqui são as doenças mais populares do zoomastigóforo, tá? Malária e toxoplasmose apicomplexa, e aqui na ameba tem a amebíase. Ok? Gente, sendo bem sincero para vocês, adora perguntar em prova, lá colocando o nome da doença e perguntando quem é que causa. É protozoário, de que grupo? Zoomastigófora. Beleza? Grande parte aqui de todos os protozoários que eu mencionei se dividem através de reprodução por divisão binária, divisão múltipla ou esquizogonia. Eu vou colocar aqui, gente, o nome esquizogonia, porque senão você vai esquecer, tá? Vou colocar aqui embaixo para você poder não esquecer. Esquizogonia. Esquizogonia é um tipo de divisão. Eu vou colocar aqui para tu nunca mais esquecer, tá? Tipo de divisão. Tipo de divisão. Que não é restrita só ao cilióforo, não. Dependendo da espécie aqui em questão, ele pode se dividir através de esquizogonia. Além disso, tá? Vários protozoários, eu vou colocar aqui uma informação extra aqui, eles podem ficar na forma de cisto. Podem ficar na forma de cisto, que é uma forma que ele fica protegido dentro lá de uma casquinha, casquinha no popular, ele fica lá de boaça e só sai de lá quando de fato está em um ambiente propício para poder se reproduzir e se alimentar. Beleza? Grande parte da classe Rhizópoda aqui das amebas vive em ambiente livre do cícula. Aqui também vive em ambiente livre do ciclo. Tem algumas espécies que vivem em água doce. Apicomplexa aqui, a maioria é endoparasita. Zoomastigóforo aqui, a maioria tem reprodução que precisa de um hospedeiro intermediário, como acontece na doença de Chagas. Eu vou estar abordando para vocês os ciclos de cada uma dessas doenças, mas para poder não misturar doença com característica geral, eu prefiro que você faça e deixe assim o seu mapinha mental, tá? Gente, mapinha mental raiz, eu espero muito que eu esteja ajudando vocês. Comenta aqui embaixo, tá? Se eu estou te ajudando. Ah, professor, essas canetas não sei o que, gente... É porque é raiz, tá? Eu podia oferecer aqui para vocês uma aula Full HD, mas eu prefiro oferecer para vocês uma aula que seja mais didática e que você aprenda, tá? Então, nota aí esse mapinha mental, depois tira uma foto, manda para o WhatsApp que tá aí no grupo, na descrição, para eu poder dar o visto, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo mapa mental. Tchau, tchau!